Vamos lá, rapaziada. Belezinha, deixa o like, se inscreva, compartilha, dá essa moral pra gente aí. Vamos fazer a análise da derrota do Fluminense para o Atlético Mineiro, 2-0, 2 gols do Paulinho. Um Fluminense nitidamente preocupado somente com o dia 4, não tá nem aí pro Campeonato Brasileiro, principalmente esse jogo contra o Atlético Mineiro. Um time tudo reserva, né? Porque André, acho que o André, Fábio, André e Fábio, o JK talvez, são os únicos titulares que entraram em campo. Depois, no segundo tempo, entrou o Arias, que eu acho que foi sem necessidade a entrada do Arias. O jogo contra o Bahia na terça-feira, não teremos o Fernando Diniz, que forçou claramente o terceiro cartão amarelo para não viajar para Salvador. Também teremos um time totalmente reserva no jogo contra o Bahia. Então, foco somente no dia 4, falta uma semana. No próximo sábado é o jogo da história do Fluminense e vamos em frente com o que tem para hoje. O Fernando Diniz colocou o Fábio, que é o goleiro titular. Na lateral direita ele colocou o Guga no lugar do Samuel, ele poupou o Samuel. Na dupla de zaga ele colocou o David Braz, claro, contusões, Felipe Melo, Nino também machucado, então o David Braz fez ali. O David Braz teve uma treta ali com o Keno, ninguém sabe, o repórter não sabe dizer o que houve, mas os dois discutiram no banco de reservas, David Braz e Keno. Depois o David Braz respondeu a repórter que coisas de jogo. Diogo Barbosa na lateral esquerda, né? O Marcelo foi poupado. Aí que está o erro na escalação. Eu até concordo em colocar um time reserva lá na Arena MRV contra o Atlético Mineiro, pensando no jogo. Por exemplo, o Boca jogou hoje, jogou com time completamente reservas. Aliás, o Boca vem jogando com time reserva já há uns 3 jogos seguidos. Não tem colocado o time titular. Tô até preocupado não, tô até curioso para saber o ritmo de jogo dos titulares do Boca Juniors. Então eles jogaram com time reserva também, contra o Racing e o último jogo agora. E o Fluminense está indo pelo mesmo caminho, eu acho completamente correto a atitude do Fernando Diniz. Só não entendo a entrada do Thiago Santos. Ele povoou o meio de campo do Fluminense, fez uma coisa certa, sabendo que vai jogar na arena do Galo, o Galo vai partir para cima do Fluminense, ele colocou um monte de jogador no meio de campo e deixou somente o John Kennedy isolado no ataque. Ele colocou o Lima e o Léo Fernandes e jogaram mais no meio de campo do que companheiros do JK. O JK só teve um amigo de ataque com a entrada do Lelê e depois a do Ione Gonzalez, que entrou praticamente como um ala ali pelo lado direito, no lugar do Guga. Mas essa entrada do Thiago Santos é completamente desnecessária. Não é para o Thiago Santos entrar em jogo nenhum, nem com o time reserva, nem o time reserva do reserva. É para o Thiago Santos entrar. Muita dificuldade para sair de bola, ele jogou ali praticamente como um terceiro zagueiro, mas jogou com 3 zagueiros, ele jogou muito atrás ali. Então o início das jogadas do Fluminense era justamente pelo Thiago Santos, que ele poderia muito bem ter resolvido na escalação colocando o Alexandre. O Alexandre não é titular da equipe. Ele colocaria o Alexandre ali no meio de campo, recuaria o André para fazer o início dessas jogadas que o André sabe muito bem fazer. Eu não sei porque ele mantém o Alexandre no banco de reserva durante tanto tempo. Vários jogos. E o Alexandre no segundo tempo acabou entrando. Mas melhoraria essa saída de bola do Fluminense, esse toque de bola, e traria qualidade para a defesa e para o meio de campo do Fluminense. Não entendi porque o Thiago Santos começou jogando. Aí no meio de campo tinha o Thiago Santos, um pouquinho mais recuado, quase um tempo como um líbero ali, o André, o Martinelli, o Léo Fernandes e o Lima e o JK praticamente isolado lá no ataque, e para mim isolado mesmo, porque para mim ele foi o melhor jogador do Fluminense, resolvendo tudo em jogada individual, driblando, passando pelos jogadores, tomando pancada. Eu sei que o JK tem que ganhar ritmo de jogo, eu sei que o JK tem que estar bem parado, tem que jogar, mas a gente fica preocupado, o jogador apanhando dessa maneira. Eu acho que ele deveria ter saído no segundo tempo. Já que está cagando pro brasileiro, já que não está nem aí pro Campeonato Brasileiro, está preocupado com o dia 4 de novembro, porque se der ruim, né, por exemplo, Fortaleza fez a final da Sul-Americana hoje contra a LDU, aí caiu na desgraça. Parece que não viu o histórico da LDU. A LDU ganhou uma Libertadores e uma Sul-Americana contra o Fluminense, levando o jogo para a disputa por pênalti. Aí vai para os pênaltis contra a LDU, vai dar ruim. O Fortaleza perdeu o título. E a gente pode encontrar a LDU, caso o Fluminense, claro,
vença a Libertadores no dia 4, nós podemos reencontrar a LDU na Recopa Sul-Americana, que pega o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana. Olha que legal. Interessante, né? É uma reedição de 2008. O Fluminense pegou o Boca na semifinal, passando pelo Boca, pegou a LDU na final. Então, só nossos dois últimos adversários aí, se Deus quiser, que o Fluminense passe pelo Boca. Tá vendo que a gente tá falando de Fluminense e Atlético, a gente acaba caindo lá no dia 4 de novembro? Porque minha cabeça tá assim, imagina a cabeça do Diniz e dos demais jogadores. Então essa foi a formação do Fluminense, muita gente no meio de campo e muita gente sem interesse pelo jogo também. Por exemplo, o Lima não é titular. Né? O Lima não é titular. O Léo Fernandes não é titular. E por que o tanto desinteresse desses dois jogadores numa partida de Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro? O Lima praticamente não fez nada o jogo todo. O Léo Fernandes, idem. O camarada tem a oportunidade de entrar no jogo, de mostrar serviço, de botar uma pulga atrás da orelha do Fernando Diniz com relação à final, ou ser uma opção de segundo tempo, e o camarada tem uma chance de ouro de começar uma partida, que é o caso do Léo Fernandes e do Lima, os dois camaradas, mas o Lima fez 2 golaços no último jogo. Mas o período de tempo e os jogos em que ele atuou mal são maiores do que os jogos que ele atuou bem. Atuou bem no jogo, fez 2 golaços, mas o histórico do Lima é muito abaixo. Muito abaixo o nível do Lima. O normal do Lima é o que ele apresentou hoje. Desinteresse, corridinha dali, corridinha de lá e pouca... Nem aquela jogada que é forte do Lima ele fez hoje. Que é o arremate de fora da área, o chute de fora da área. E mesma coisa o Léo Fernandes também. Voltou a chutar de fora da área, se apresentar, e o Fluminense cheio de jogador no meio de campo e não trabalhou essa bola. E o Atlético Mineiro tomando a iniciativa do jogo desde o início, buscando o placar, e o Fluminense com apenas um atacante isolado lá no comando de ataque. Aí teve essa situação, o primeiro tempo acabou com uma posse de bola até maior do Fluminense, 49-51, mostrando um certo equilíbrio, mas o Atlético Mineiro foi mais incisivo, foi mais perigoso, teve mais oportunidades. Aos 16 minutos tivemos o gol do Paulinho, passou fácil ali pelo Marlon, fez uma ginga de corpo, passou por ele fácil e fez o gol, 1-0 o Atlético Mineiro. No intervalo, isso é bom a gente falar, no intervalo saiu o Léo Fernandes, que fez um primeiro tempo muito abaixo, entrou o Lelê, o próprio Fernando Diniz reconheceu, viu ali que o JK estava muito isolado e só tentava resolver as jogadas no drible, não tinha com quem trocar informações e trocar passe. Aí esse deve ser o motivo da saída do Léo Fernandes para a entrada do Lelê. Eu tiraria o Thiago Santos, não tiraria o Léo Fernandes, mesmo com a má atuação do Léo Fernandes. Aí tivemos uma outra alteração, aos 22 minutos, duas, aliás. Ele tirou o David Braz e colocou o Daniel, mais um jogador no meio de campo, tirou um zagueiro e trouxe o André para a função de zagueiro. Aquela mesma jogada que ele faz, aquela mesma movimentação de peças que ele sempre faz no segundo tempo. Então o Daniel no meio de campo, para melhorar essa qualidade, esse passe e a saída do David Braz, que foi para o banco de reserva tretar com o Keno. Meu Deus. Daí tirou também o Thiago Santos para colocar o Arias. Aí eu achei desnecessário a entrada do Arias. É um risco. Como também é um risco a entrada do JK, a permanência do André durante toda a partida. Acho um risco, já que você não tem interesse pelo jogo, poupa o time inteiro. Aí ele colocou o Arias aos 22 minutos, para minha preocupação, aí a partir dos 22 minutos do segundo tempo eu fiquei numa tensão enorme, com o coração acelerado por causa do Arias. Aos 29 minutos ele me tira o Lima, e não aguentou mais o Lima. Aí ele tira o Lima e coloca o Alexandre. O Alexandre entrar aos 29 minutos do segundo tempo num time praticamente todo reserva é um desperdício pela qualidade do Alexandre. E logo nos primeiros minutos do Alexandre em campo, ele fez uma belíssima jogada pela esquerda, rolou para trás, o John Kennedy soltou uma bomba. O goleiro Everson fez uma defesa incrível de Copa do Mundo, defesaça do goleiro Everson. Eu falei até com a minha esposa na hora, com a Andréia, que o JK, a bola entrou. Para mim, o Everson tinha buscado essa bola dentro do gol. Mas não, até o VAR verificou o lance, ele viu a imagem que realmente a bola não entrou. Uma defesaça do goleiro Everson, mostrando que o Alexander não pode ficar até 29 minutos do segundo tempo no banco de reservas para Thiago Santos, né, amigo?
Não pode, né? Para Thiago Santos e para Martinelli também. Então, belíssima jogada ali do Alexandre pelo lado esquerdo. Aí teve uma outra alteração, que foi a entrada do Guga, aliás, a saída do Guga para a entrada do Ione Gonzalez, praticamente como um ala ali pelo lado direito, buscando alguma coisa. Nisso o placar estava 1-0, mas aos 38 minutos, o gol do Paulinho no vacilo ali do André. O André perdeu a bola na intermediária e o Paulinho fez o segundo gol do Atlético Mineiro aos 38 minutos de jogo. Aí teve uma outra chance, né, um chutaço que eu falei do Kennedy, depois teve uma outra chance do Kennedy, sempre o Kennedy. Todos os grandes lances do Fluminense, todas as grandes oportunidades do Fluminense no jogo foram justamente do garoto John Kennedy, que estava fora aí de 2 ou 3 jogos do Fluminense e voltou jogando um ótimo futebol, trazendo esperança e perspectiva, né, e expectativa para o dia 4 de novembro nós termos esse jogador na equipe titular contra o Boca Juniors. Sabemos, aliás, que o Boca vai fazer uma defesa bem forte, vai se postar um pouquinho mais atrás, vai jogar no erro do Fluminense, e o Fluminense deve certamente, contra o Boca Juniors, jogar com 4 atacantes. Então devemos ter Cano, Keno, Arias e Keno, aliás, Cano, JK, Keno e Arias, formando os 4 atacantes do Fluminense contra o Boca Juniors, e dar um alento e esperança ver o JK voltar tão bem como ele voltou, mesmo jogando sozinho no ataque contra o Atlético Mineiro. Então é isso, cara. 2-0 para o Atlético Mineiro. As esperanças do Fluminense estão todas para o dia 4 de novembro. É tudo ou nada. As fichas estão sendo jogadas somente nesse jogo. É a aposta do Fluminense, é a aposta do torcedor. Se der ruim, bate aqui na madeira. Aí vai ser um barata voa desgraçado, porque nós estamos em 8º ou 9º ali, acho que é 8º colocado no Campeonato Brasileiro, estamos estacionados ali e não conseguimos subir nem aproximar. E o G4 vai se distanciando, né? Vai se distanciando do Fluminense. É mole não, irmão. 2 finais no Maracanã, essa segunda não pode escapar da gente em hipótese nenhuma. É tudo ou nada no dia 4 de novembro. Time reserva contra o Atlético e derrota. Time reserva na Fonte Nova contra o Bahia. E a escalação é essa mesmo. Time reserva, vamos para cima e vamos apostar tudo no dia 4. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa.